Olá, vamos falar sobre ocitocina hoje, que é esse hormônio que rege as relações humanas e foi muito desse hormônio que fez a gente chegar até aqui na evolução. Talvez isso não te diga nada, mas tu já vai entender por quê, que tem tudo a ver com tudo que tu consegue, que tu gostaria de ter na tua saúde. E na verdade ele é como se fosse o grande maestro que vai orquestrando as coisas. Em primeiro lugar, tu precisa entender que a espécie humana, Homo sapiens, nós somos seres sociais e nós andamos em grupos, então nós evoluímos em grupos. Tipo assim, grupos de caçadores e coletores que cada um tinha uma função. E era tudo era muito sutil essa dependência, né, do grupo, que quando uma pessoa, né, um ser humano ficava no ostracismo ou era abandonado pelo seu grupo, aquilo ali era morte, porque ficar sozinho numa situação ali de caça, de luta, e como a gente evoluiu, era um negócio absurdo, né? Então a gente carrega isso na nossa genética. Tipo assim, ser rejeitado é um negócio muito grave, né, na nossa genética. Por isso que até hoje a gente tem isso. Mas eu não tô aqui para falar disso, na verdade. Eu tô aqui só para tu pensar um pouco sobre a importância da gente andar em grupos e pertencer a coisas, a pessoas, a lugares, a grupos, né? Por que isso é tão forte? Por que isso carrega tanto as pessoas, essa coisa do pertencimento no esporte, futebol, no crossfit, por causa da ocitocina e por causa dessa carga genética que a gente tem ligada a grupos, tá? Entendendo isso, eu vou andar um pouco mais, tá? Pensa o seguinte, a ocitocina, o cortisol e a insulina são os três principais hormônios que regem todo o resto no teu corpo. Isso quer dizer o quê? Que estrogênio, testosterona, progesterona, todo o resto vai ser regido por esses três. O que a insulina faz? Ela tira o açúcar de dentro da tua corrente sanguínea. Quando tu fica muito resistente à insulina, tu tem mais dificuldade de tirar esse açúcar do sangue. Isso vai levando a uma coisa que a gente chama de resistência à insulina e logo em seguida pode virar uma diabetes. Então tu pode puxar o gatilho daquilo que já está na tua genética, né, de ter o diabetes. Tudo começa com alto consumo de açúcar, tá? Então isso a insulina faz. Guarda essa informação. O cortisol é o hormônio do estresse. Ele faz com que tu acorde todos os dias, ele faz com que tu viva, na verdade, né? Porque tu precisa ter aquela coisa te empurrando para frente, né? Aquela coisa de sobrevivência. O cortisol faz isso. Então, ele num nível normal é excelente. O problema é que a gente vive fugindo de coisas, a gente vive transformando todas as coisas em coisas enormes. E aí o cortisol vai ficando muito alto, a gente libera ele cronicamente. A culpa não é da gente especificamente, tá? O mundo vai nos levando a ter uma grande liberação de cortisol. Eu só quero que tu entenda mais ou menos o papel do cortisol, tá? Se tu assistir o vídeo do sono, tu vai entender um pouco mais. A gente tem o cortisol e a melatonina que meio que atuam contrariamente, né? O cortisol para te acordar e ativar o teu sistema nervoso e a melatonina para te acalmar e te fazer dormir. Beleza. O cortisol, ele também atua meio que em contrário da ocitocina. Ocitocina, então vamos lá, vamos falar sobre a ocitocina. Ela é o hormônio que é liberado quando tu tá em grupos. E não é qualquer grupo, obviamente, que se for um grupo que tu não gosta, né, não vai liberar tanto. Principalmente aqueles grupos em que tu tem uma conexão, pessoas que tu ama, pessoas da tua família, que pode ser que tu ame, talvez não, porque às vezes a gente escolhe famílias, né? Às vezes a gente se sente melhor com pessoas que não são da nossa família, que seja pessoas que te fazem ter um sentimento, uma sensação de pertencimento, pessoas que tu ama muito. Isso pode ser relação romântica ou não. Pode ser amizades, pode ser até com pets. Pets também te ajudam muito a liberar a ocitocina. Mas, mesmo que tu tenha pets, é essencial que também existam as relações humanas e os grupos que tu faça parte. Essa é a ocitocina, ela também ela estimula a contração da musculatura lisa para acontecer o parto, e ela é liberada quando tu tá amamentando, né, no momento do contato do neném com o mamilo. Então existe uma liberação ali também. E também acontece durante a relação sexual, durante o orgasmo. Em vários momentos de muita conexão humana. A ocitocina é especialmente importante. E pensa só, vou te dar uma situação, tá? Quando, digamos que tu vai passar um fim de semana aí com as tuas amigas num lugar muito legal, e vou te dar um exemplo de mim, tá? Eu costumo ter bastante ressaca, não posso beber muito, tá? Só que nesse fim de semana em que eu passei com as minhas amigas, especificamente no casamento de uma delas, a gente foi pra Serra Gaúcha e a gente tomou vários vinhos e espumantes, a gente tava muito feliz, todas juntas. Tem inclusive uma amiga que mora no Canadá, uma em São Paulo, uma no Rio. A gente se encontrou naquele momento, passar o fim de semana juntas, e a gente
eu bebi muito mais do que eu estaria acostumada, e todas nós, né, estávamos em uma situação diferente da nossa rotina. Aquilo ali pra mim, se eu tivesse feito aquilo ali sozinha, provavelmente eu ia ficar com muita ressaca, ia ficar com dor de cabeça, várias coisas, e naquele fim de semana não aconteceu nada. Então, assim, era tão forte a ocitocina no grupo que, naquela situação, né, que eu tava passando, que suprimiu os efeitos negativos do álcool naquele momento. Eu não tô dizendo que isso justifica, se tu tiver entre amigos, tu pode beber todas. Não é isso, eu tô te dando um exemplo prático do que aconteceu comigo e do que acontece de vez em quando a gente sai da rotina, que se a gente tá entre pessoas que a gente ama e dando risada e sendo feliz, isso não afeta tanto a nossa saúde, porque a ocitocina tá acima, ela tá acima dos outros hormônios, porque nós somos mais seres sociais do que não. Então, tudo isso eu quero te dizer que tu precisa prestar atenção na tua saúde. E talvez tu não tenha visto os outros vídeos, talvez tu nunca tenha me visto, mas se tu for lá no Instagram ou se tu olhar os outros vídeos aqui, tu vai ver que todos os fatores da saúde são conectados. A saúde é multifatorial, não tem como a gente pensar em uma coisa separada da outra. Então, não basta tu ser aquela pessoa chata, insuportável, eu sei, eu posso ser essa pessoa também, tá? Me coloco nessa. Que fica tão apegada à rotina, tão apegada a regras, se tu não tem um momento em que tu vai ter a exceção de, sei lá, fazer coisas fora da tua rotina com pessoas que tu ama. Então, assim, tu precisa também trazer um pouco disso, tá? E aí eu vou te dizer um estudo muito legal que foi feito na Universidade de Harvard. Ele é um estudo que aconteceu entre 1983 e 2003, tá? Então 20 anos de estudo, um estudo longitudinal com milhares de pessoas. Eles têm, né, o trato metodológico deles, né, Harvard, e é um estudo sobre felicidade. Se tu botar no Google, tu vai achar detalhes desse estudo. Então, eu vou só te dizer mais ou menos o que aconteceu. Eles viram que essas pessoas, né, ao longo dos 20 anos, os marcadores de saúde delas eram muito melhores quanto melhores estavam as relações humanas, né, entre elas, quanto mais eles nutriam aquelas relações humanas. E eles, inclusive, puderam traçar relações de causa e efeito com mortalidade, ou problemas diversos de saúde. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero te dizer que esse é um estudo revolucionário que mostrou que a felicidade, né, então assim, que essa coisa meio abstrata, mas vamos chamar isso de ocitocina, ela determinou grande parte da saúde dessas pessoas que o estudo acompanhou. Então, além disso, também os estudiosos, com o trato metodológico deles, então tem várias maneiras de chegar a essas conclusões, eles conseguiram determinar, dizer que a gente consegue influenciar até 3 graus de separação com a nossa felicidade, vamos dizer assim. Então, se tu cultiva boas práticas e práticas de felicidade, vamos considerar assim, tu consegue influenciar até 3 pessoas, o amigo do amigo, o vizinho, e aí eles deram porcentagens do quanto que tu influencia as pessoas com essas práticas, né, com essa busca por boas relações, por coisas alegres. E é bem interessante esse estudo, porque veio para mostrar que as coisas, elas vão além daquele quadradinho que a ciência, que a medicina mostra muitas vezes. E era um estudo científico, muito bem organizado metodologicamente, e foi muito bem aceito na comunidade inteira, né, científica, e eu acho bem interessante porque a gente às vezes fica muito apegado a uns negócios assim, tipo, eu tô dormindo mal, então eu vou tomar um remédio. Daí depois o remédio me fez dormir, né, apagar, mas eu acordo muito cansada no outro dia, e aí eu não consigo treinar, porque eu dormi ferrada no sono, e aí eu preciso tomar um estimulante, então eu vou tomar uma cafeína para poder treinar. Enfim, a gente vai separando as coisas, compartimentando, e na verdade é tudo a mesma coisa. Quando a gente fala de felicidade, de ocitocina, a gente também está falando de cuidado com o cortisol, de cuidado com o sono, que a gente também está falando de cuidado com a alimentação, com a insulina. Então, são esses 3 principais hormônios, né, que nem eu falei no início do vídeo: insulina, cortisol e ocitocina. A insulina a gente tem que controlar a partir da alimentação. O cortisol, eu vivo falando em cortisol. A gente tem que regular, cuidando com o sono, né, organizando a nossa rotina de sono, e isso vai nos fazer ter muito mais possibilidade de jogar. E aí vem a ocitocina, para estar acima disso, né, que a gente consegue levar a vida não tão de um jeito assim cheio de regras, possibilitando as exceções, mas organizadamente. Então é sobre isso, tá?
O que mais que eu quero te falar? Quero te falar que às vezes vale mais a pena tu focar em ter uma parceria para fazer alguma coisa, né, para ir treinar, do que tu fazer um treino todos os dias certinho, sem faltar nenhuma vez, até quando tu tá cansada e o teu corpo tá pedindo para tu descansar. Então, são coisas que vale a pena pensar, tá? Que às vezes tu nunca pensou. E isso tem a ver com a ocitocina, tá? Então pensa sobre essa possibilidade. A ocitocina também é considerada a molécula da moral. Por quê? Porque a gente tende a liberar ela em situações de empatia. Então quando tu vê uma situação, pessoas passando dificuldade, esses testes já foram feitos de diversas maneiras, em diversos estudos, com vídeos. Então as pessoas tinham uma liberação absurda de ocitocina quando viam uma situação em uma outra pessoa sofrendo, né? Isso também é o hormônio da empatia. Isso faz com que as pessoas tenham ações boas em relação a estranhos. Inclusive esse é um livro muito interessante, A Molécula da Moral, que é sobre a ocitocina, né? Em que o autor conta uma história de um cara que pulou nos trilhos de um metrô para salvar uma pessoa estranha. E aí mostra que a liberação de ocitocina diante de uma pessoa estranha é real, também acontece, que faz com que a gente tenha uma moral maior para cuidar das pessoas, uma honestidade maior. Isso não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, né? Mas todos os casos heróicos que a gente conhece têm a ver com isso. E especialmente as mulheres têm mais liberação de ocitocina. E aí tem um outro hormônio que meio que vai contra, mas não é bem vai contra, mas é como se fosse o gêmeo ruim, né, da ocitocina, que é a testosterona, que é o hormônio masculino, não só masculino, porque a gente também tem, a gente libera grandes quantidades e precisa da testosterona, mas ela tende a contrabalançar os efeitos bons da ocitocina, porque entra competitividade, briga, agressividade, que a testosterona traz, e a ocitocina é o contrário, ela te faz ficar mais relax, ela te faz abraçar mais, né, abraçar no sentido de receber melhor as situações, né, e entender um pouco mais, ter mais empatia. E, enfim, a gente pôde chegar até aqui muito por causa dessa capacidade de entender como o outro está se sentindo. Então, teve a ver com a agressividade e lutar pela nossa sobrevivência, mas também teve a ver com, por exemplo, entender o que um bebê está precisando. Então, a carinha do bebê, isso é outra coisa muito interessante, ela é feita para te ajudar a liberar a ocitocina. Por que será que a gente ama tanto filhotes, né? Ele é feito redondinho daquela maneira, isso o autor explica, né, de um jeito muito interessante nesse livro, que ele é feito daquele jeito, né, redondinho e com aquela feição mais fofinha, vamos dizer assim, para ter essa liberação de ocitocina, e ele também faz um espelhamento, né, com as coisas, o bebê, e a gente vai entendendo o que o bebê quer à medida que ele vai crescendo. Então a gente vai ficando desde bebezinho viciado em rosto humano, que a gente olha pro rosto e repete o que o rosto faz, né? Tipo assim, a mãe tá com o bebê no colo, ela vai sorrir, o bebê vai sorrir, né? À medida que ele vai aprendendo que aquilo ali é uma coisa legal e assim por diante. Então tem isso também, a conexão com o rosto humano, outro rosto humano, também pode fazer a liberação de ocitocina. Obviamente, né, gente, que não é sempre, não é em todas as situações, tem muita gente má no mundo, tem muita gente que tem menos liberação de ocitocina, em geral as mulheres têm mais do que os homens, tem várias situações, mas eu só quero te trazer então esse conhecimento sobre este hormônio tão importante para tu pensar em maneiras na tua vida de trazer mais ocitocina, de estar mais com as pessoas que tu ama. Às vezes a gente fica complicando demais, né? A gente fica achando que, se eu não vou poder ficar um dia inteiro, eu não vou poder passar uma tarde inteira, eu nem vou. Mas às vezes os 5 minutos é melhor do que nada, e às vezes uma mensagem, e às vezes uma ligação, qualquer uma dessas coisas pode ser melhor do que nada na liberação de ocitocina, e isso te ajudar em toda a outra orquestra dos teus hormônios, tá? Então pensa sobre isso, qualquer dúvida pode me perguntar, e vai lá no Instagram que lá tem mais interação. Até mais!